se enfiou, depois ele voltou a jogar. E o Yuri Alberto deu assistência, não foi fominha, né? Tinha 2 marcadores à sua frente, percebeu o Roger, tocou para o Roger fazer o gol. Mas ele também, no segundo tempo, brigou muito com os zagueiros do Galo, cavou faltas importantíssimas na entrada da área. Eu acho que ele fez a parte dele. É isso que eu quero dizer. Ainda não tem o gol, ele ainda está longe de ser o atacante do ano passado. Estou comparando Yuri Alberto com ele mesmo nos últimos jogos e dentro de um cenário de um jogo em que a qualidade técnica não foi um primor, tá? Abri parênteses, fechei também. Agora, o grande nome do jogo pelo lado do Corinthians, o Cássio foi importante com algumas defesas, o Roger Guedes foi fundamental no gol marcado. Agora, esse menino Gabriel Moscardo, impressionante. Impressionante. Ele corre o campo inteiro, ele não disputa, ele não hesita em disputar, em dividir bolas, ele está sempre cercando, ele tá se sobressaindo em relação ao Fausto Vera, inclusive, na abertura de meio campo, está protegendo muito bem a defesa. O Corinthians tinha uma linha de 5, né, com os 2 alas ali, mais veteranos, o Fagner e o Fábio Santos, mas funcionou bem com o Murilo, o Gil e o Bruno Mendes, até para dar mais tranquilidade para jogadores mais experientes, né? O Luxemburgo foi inteligente nesse aspecto e o Corinthians no segundo tempo pouco sofreu. O Cássio tem algumas defesas, é verdade, de algumas finalizações, mas o Galo não entrava. No segundo tempo, o Corinthians fez um jogo muito estratégico e isso a gente precisa reconhecer. Defensivamente foi um time muito eficiente, muito competente naquilo que se propôs. E isso, obviamente, tem a ver com o seu treinador, que a gente tem críticas, que a gente aponta desorganizações em alguns jogos recentes, mas nesse jogo eu preciso reconhecer. Ele montou um sistema que funcionou, que deu certo. Pelo erro do Galo, é verdade, mas o Corinthians teve outras oportunidades para matar o jogo, inclusive numa fominha do Roger Guedes pelo lado esquerdo, que era só tocar para o Yuri Alberto e ele saiu com bola e tudo. Mas o Corinthians teve outras oportunidades também. E teve o ingresso desse menino, que é uma aposta do treinador. Quando a gente fala que o Luxemburgo, eu nem sei se o Luxemburgo vai permanecer por muito tempo, pode ser que ele seja demitido amanhã ou depois, dificilmente vai ficar até o final do ano, e se ficar até o final do ano, dificilmente vai ficar para o ano que vem. Nunca foi um projeto ter Luxemburgo no Corinthians, com o perdão do trocadilho, com o nome do Pofechô. Mas ele está fazendo algo que o Corinthians vai colher frutos ali na frente. Ora, você tem destacado aí o Wesley, o Biro, o Pedro, o Matheus Araújo, todos esses jovens que ele está colocando no time de cima. E agora mais um, que a gente nem imaginava, né, que pudesse ser aproveitado. De repente ele faz o seu segundo jogo como titular e com personalidade. Tá pronto, Gabriel Moscardo. E olha, é uma fogueira, gente. Você vestir a camisa do Corinthians, jovem, do jeito que o time tá, com toda essa pressão de organizadas, com todo esse clima, com um técnico pendurado e o moleque entrar e dar conta do recado. Isso forja o jogador. Ele tá pronto para qualquer coisa. Porque ele realmente mostrou que na ruim ele sabe se virar. E é o que está acontecendo. Gabriel Moscardo, o nome do jogo pelo lado do Corinthians e o que simboliza um jogo defensivo muito bom da equipe do Timão. E é claro que isso tem a ver com o treinador. Isso obviamente vai dar uma segurança, uma tranquilidade para o Luxemburgo, porque ele tem compromissos ali na frente que podem mudar completamente o ambiente do Corinthians. A Sul-Americana eu não acho que vai fazer tanta diferença, até porque, repito, ele pode botar a molecada, deve botar a molecada contra o Universitário do Peru. Mas o Corinthians ainda assim tem a chance de entrar numas oitavas de final de uma outra competição internacional. Isso já vai dar uma remobilizada e tudo mais, um ânimo a mais, uma possibilidade de premiação aqui e ali e tudo mais. Mas o grande jogo é o contra o América Mineiro, que precisa reverter uma vantagem que é do time mineiro. E aí se o Corinthians reverte e eu acho extremamente possível, porque o América é um dos piores times do campeonato, perdeu por 3-1 para o Coxa, que não ganha de ninguém, nesse sábado inclusive. Então, se o América Mineiro, de virada, se o América Mineiro parar para o Corinthians neste sábado e o Corinthians avançar, o Corinthians estará na semifinal da Copa do Brasil com 9 milhões de reais e vai ter respirado na tabela do Brasileiro. O Corinthians está a 4 pontos agora do Goiás, que ainda joga no fim de semana contra o Santos, que também está abaixo do Corinthians. Então, os dois vão se entredevorar por ali. Mas o Corinthians não pode entrar mais na zona do rebaixamento e até jogar mais uma vez pelo Brasileirão vai ficar um pouco
mais tranquilo. Não acho que esteja tudo resolvido, tem muitas individualidades que foram ruins. O jogo, como eu disse, foi ruim no todo. No primeiro tempo, muita ligação direta, alguns problemas defensivos pelo lado esquerdo, que ele corrigiu para o segundo tempo, muita ligação do Cássio ou do próprio Murilo buscando alguém lá na frente, não teve trabalho de bola. Claro que muda com o ingresso do Renato. O Renato entra no segundo tempo e aí, obviamente, ele tenta segurar um pouco mais a bola. O mesmo valeu para o Felipe Augusto, que entra na centroavância lá, visivelmente com a orientação de segurar nos minutos finais, né, trombando com o zagueiro, segurando a bola para ganhar minutos. Outras trocas que o Corinthians fez aqui. O Maicon entrou no lugar do Moscardo, né? O Maicon até acho que entrou fazendo um bom jogo. O Juliano entrou no lugar do Fausto Vera, o R8 no lugar do Juan e o Felipe Augusto, né, no lugar do Yuri, e o Adson ainda entrou no lugar do Roger Guedes. Dessa vez o Luxemburgo fez as 5 trocas. Ele foi questionado no último jogo, né, porque ele deixou 2 trocas para fazer. As últimas 3 foi mais para ganhar tempo, mas esses jogadores entraram com esse objetivo também, prender mais a bola e tudo mais. E aí a gente já vê um outro cenário, né? Porque olha como são as coisas. Diante de todas as dificuldades, o Corinthians agora se afastando da zona do rebaixamento, classificando na Copa do Brasil, tendo a volta do Renato Augusto, podendo inscrever o Matias Rojas, né? Porque até agora não está inscrito. Meu Deus do céu, né? Sempre um problema ou outro, uma coisa de dívida que surge, não sei o que. Agora o Argentinos Júnior e tal, mas isso deve ser resolvido nos próximos dias. Aí você já vai ter o Matias Rojas, já vai ter o Renato Augusto, tá todo mundo à disposição, você já vai ter um ânimo melhor, e aí o Corinthians, como tudo é grandioso, né? Seja para algo negativo ou positivo, a tendência é que o time e a torcida vivam dias melhores. Vejam o que uma vitória é capaz de fazer. Agora esse Galo me preocupou, hein? Não ganhou ainda com o Felipão. Felipão não estava à beira do campo, era o auxiliar Carlos Pracidelli. O time que tem um elenco com o nível de peças que tem, Paulinho, Pavão, Arana, Everson, Gemerson, não pode estar jogando tão mal. E jogou mal. Tecnicamente, os caras tropeçavam na bola. Fia, e após a vitória do Corinthians, na entrevista, na coletiva de imprensa do técnico do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, ele desabafou em entrevista após a vitória aí do Coringão de 1-0 sobre o Atlético Mineiro. O treinador aí do Corinthians pediu providências após as cobranças aí sofridas pelo zagueiro Gil dentro lá do saguão do hotel onde a equipe se concentrava lá em Minas Gerais. E os próximos adversários aí do Corinthians vai ser o Bahia, o Vasco, o Internacional, o Coritiba e o Cruzeiro. Lembrando que há uma nova data aí para o jogo diante do Grêmio pela 15ª rodada. Ela segue indefinida, né, por conta aí, em virtude da alteração da data aí do jogo contra o Grêmio, que deu lugar para o confronto de volta pela Copa do Brasil contra o América Mineiro no dia 15 de junho. O Timão ele vai voltar a entrar em campo pelo Brasileirão somente no dia 22, pela 16ª rodada, quando visita o Bahia, o primeiro jogo do Timão aí, depois da vitória às 18h30 lá na Arena Fonte Nova, em Salvador, fiel.